O cientista sueco Svante Pääbo ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por suas descobertas sobre a evolução humana que forneceram informações importantes sobre o nosso sistema imunológico e o que nos torna únicos em comparação com nossos primos extintos. A pesquisa pioneira de Svante Pääbo conseguiu sequenciar o DNA do Neandertal, um parente extinto dos humanos atuais. O cientista também identificou um hominídeo anteriormente desconhecido, Denisova. O trabalho de Pääbo deu origem a uma disciplina científica inteiramente nova, paleogenômica. A pesquisa forneceu evidências de que o humano anatomicamente moderno apareceu pela primeira vez na África há aproximadamente 300 mil anos. Enquanto nossos parentes mais próximos, os neandertais, se desenvolveram fora da África e povoaram a Europa e a Ásia Ocidental de cerca de 400 mil a 30 mil anos atrás, ponto em que foram extintos. Há cerca de 70 mil anos, grupos de Homo sapiens migraram da África para o Oriente Médio e de lá se espalharam pelo resto do mundo. Assim, o Homo sapiens e os neandertais coexistiram em grande parte da Eurásia por dezenas de milhares de anos. As pistas vieram do sequenciamento do genoma humano. Este feito permitiu estudos posteriores da relação genética entre diferentes populações humanas. No início de sua carreira, Svante Pääbo ficou fascinado com a possibilidade de utilizar métodos genéticos modernos para estudar o DNA dos neandertais. Mas os desafios técnicos eram extremos, porque com o tempo o DNA se modifica quimicamente e se degrada em pequenos fragmentos. Depois de milhares de anos, restam apenas vestígios de DNA, e o que resta é massivamente contaminado com DNA de bactérias e humanos contemporâneos. Para vencer este desafio, Pääbo começou a desenvolver métodos para estudar o DNA dos neandertais. Ele decidiu analisar o DNA das mitocôndrias neandertais, organelas em células que contêm seu próprio DNA. O genoma mitocondrial é pequeno e contém apenas uma fração da informação genética da célula, mas está presente em milhares de cópias, aumentando a chance de sucesso. Com seus métodos refinados, Pääbo conseguiu sequenciar uma região do DNA mitocondrial de um pedaço de osso de 40 mil anos. Com isso, pela primeira vez, tivemos acesso a uma sequência de um parente extinto. Comparações com humanos e chimpanzés contemporâneos demonstraram que os neandertais eram geneticamente distintos. Como a análise do pequeno genoma mitocondrial deu apenas informações limitadas, Pääbo encarou o desafio de sequenciar o genoma nuclear neandertal. Ele e sua equipe melhoraram os métodos para isolar e analisar DNA de restos ósseos arcaicos. A equipe de pesquisa explorou novos desenvolvimentos técnicos que tornaram o sequenciamento de DNA altamente eficiente. O cientista conseguiu o que parecia impossível e pôde publicar a primeira sequência do genoma neandertal em 2010. Análises comparativas demonstraram que o ancestral comum mais recente dos neandertais e Homo sapiens viveu há cerca de 800 mil anos. Pääbo e seus colegas puderam investigar a relação entre os neandertais e os humanos modernos de diferentes partes do mundo. Análises comparativas mostraram que as sequências de DNA de neandertais
eram mais semelhantes a sequências de humanos contemporâneos originários da Europa ou Ásia do que humanos contemporâneos originários da África. Isso significa que Neandertais e Homo sapiens cruzaram durante seus milênios de coexistência. Os humanos modernos com ascendência europeia ou asiática têm aproximadamente de 1 a 4% do genoma herdado dos Neandertais. Em 2008, um fragmento de 40 mil anos de osso de dedo foi descoberto na caverna Denisova, na parte sul da Sibéria. O osso continha DNA excepcionalmente bem preservado, que a equipe de Pebble sequenciou. Os resultados revelaram que a sequência de DNA era única quando comparada a todas as sequências conhecidas de Neandertais e humanos atuais. Pebble descobriu um hominídeo anteriormente desconhecido, que recebeu o nome de Denisova. Comparações com sequências de humanos contemporâneos de diferentes partes do mundo mostraram que o fluxo gênico também ocorreu entre Denisova e Homo sapiens. Essa relação foi vista pela primeira vez em populações na Melanésia e em outras partes do Sudeste Asiático, onde os indivíduos carregam até 6% de DNA Denisova. As descobertas de Pebble geraram uma nova compreensão de nossa história evolutiva. Na época em que o Homo sapiens migrou para fora da África, pelo menos 2 populações extintas de hominídeos habitavam a Eurásia. Os Neandertais viviam na Eurásia Ocidental, enquanto os denisovanos povoavam as partes orientais do continente. Durante a expansão do Homo sapiens para fora da África e sua migração para o leste, eles não apenas encontraram e cruzaram com os Neandertais, mas também com os denisovanos. Graças às descobertas de Svante Pebble, agora entendemos que sequências de genes arcaicos de nossos parentes extintos influenciam a fisiologia dos humanos atuais. Um exemplo é a versão denisovana do gene EPAS1, que confere uma vantagem para a sobrevivência em grandes altitudes e é comum entre os tibetanos atuais. Outros exemplos são os genes neandertais que afetam nossa resposta imune a diferentes tipos de infecções. O Homo sapiens é caracterizado por sua capacidade única de criar culturas complexas, inovações avançadas e arte figurativa, bem como pela capacidade de atravessar águas abertas e se espalhar por todas as partes do nosso planeta. Os neandertais também viviam em grupos e tinham cérebros grandes. Eles também utilizaram ferramentas, mas estas se desenvolveram muito pouco durante centenas de milhares de anos. As diferenças genéticas entre o Homo sapiens e nossos parentes extintos mais próximos eram desconhecidas até serem identificadas através do trabalho de Pebble. Intensas pesquisas em andamento se concentram em analisar as implicações funcionais dessas diferenças, com o objetivo final de explicar o que nos torna exclusivamente humanos. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Never really know what's going on. Look at me sometimes.